Nós temos aproveitado este mês de maio e nós temos trabalhado questão de famílias, né? A família tem sido muito atacada, e então a gente aproveita o mês de maio para orientar, para ensinar sobre a família. O nosso texto básico está em Mateus capítulo 7, versos de 24 a 27. Que tal a gente se colocar em pé? Vamos ler juntos, para que chamar a atenção de vocês aqui para a palavra. Vamos ler juntos? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Os irmãos podem se assentar. A gente sabe que quando se vai construir uma casa, edificar, um dos aspectos importantes é a verificação do solo, como que é aquele solo, para ver que tipo de alicerce tem que ser preparado. Todos nós, ou estamos, ou vamos construir um lar, e é muito importante que nós o construamos na rocha, que é Jesus Cristo. No domingo passado, o nosso tema foi família edificando para não cair. Nós trabalhamos a importância do namoro, falamos sobre o namoro, depois falamos sobre o casamento propriamente dito, e dissemos também sobre a importância de Deus na família. Muito bem, quem não veio domingo passado, você pode ouvir essa mensagem lá no YouTube. Todas as semanas o Daniel coloca no YouTube as mensagens que são pregadas aqui no domingo. Você pode entrar lá no Face e escrever lá, Igreja Presbiteriana Shalom, ele vai te direcionar. Ou então no próprio YouTube, Igreja Presbiteriana Shalom, e lá tem a lista de todas as mensagens que nós temos pregado, nem todas, mas quase todas, mas a de domingo passado está lá, edificando para não cair. Eu creio que quem não ouviu, vale a pena ouvir essa mensagem. No início da mensagem, nós dissemos que o Papa João Paulo II chamava a família de patrimônio da humanidade, e alertava que este patrimônio não pode ser destruído por falsos modelos alternativos. E na ocasião falamos também do número tão grande de modelos alternativos que têm surgido, diferente daquele estabelecido pelo nosso Deus na sua palavra. Família constituída de um homem, uma mulher e seus filhos. Muito bem, hoje é o Dia das Mães, então eu estou aproveitando. As mães normalmente são chamadas de a rainha do lar. Não vou falar especificamente as mães, mas as mulheres de uma forma geral. E o tema da mensagem é o resgate da rainha. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, porque mais uma vez podemos nos reunir na Tua casa para estudarmos a Tua palavra, sermos edificados. Além de o motivo principal, que é te cultuar, te exaltar, te adorar. Já fizemos isto, inclusive cantando. Mas agora, Senhor, eu quero te pedir que Tu nos dê da Tua palavra, do Teu alimento, e que possamos bem entender e possamos também nos preparar para praticar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como introdução, eu não quero gastar muito tempo, mas como introdução,
eu quero ver um pouquinho a questão histórica sobre os movimentos de transformação da mulher na sociedade. É interessante que a gente tenha esta noção para saber aonde nós estamos, como chegamos até aqui. E não dá para a gente falar sobre este assunto sem que tomemos por base, muito especialmente, o movimento conhecido como feminista ou feminismo. Então eu vou fazer rapidamente um histórico para a gente se situar. Estes movimentos são chamados de ondas. E a primeira onda ocorreu no período da Revolução Francesa, 1878, 1799, neste período, com um movimento que ficou conhecido como a Marcha das Mulheres do Mercado. Ou seja, elas iam até o Palácio de Versalhes, e numa linguagem dos nossos dias, com panelaço, não tinha nada de panela não, mas elas iam e faziam todo o movimento, reivindicando cumprimento de suas petições junto ao rei. E o movimento foi tão forte que acabou resultando na mudança da família real do Palácio de Versalhes para a cidade de Paris. Quem tem a oportunidade, Deus me deu este privilégio de conhecer o Palácio de Versalhes, hoje é apenas para visitação turística. E foi esta mudança provocada pela Marcha das Mulheres do Mercado. As mulheres têm muita força, e quando elas se propõem a fazer algo, não é, dá resultado. A segunda onda aconteceu no período da Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945. Os homens tiveram que ir para a guerra, eles foram convocados para a guerra, e as mulheres então tiveram de ir para a fábrica, para que essas continuassem produzindo. Então elas foram para as fábricas, e lá então elas passaram a ter o seu salário, receber o seu dinheiro, e elas gostaram do negócio. Gostaram porque puderam inclusive experimentar que elas tinham outros potenciais além dos domésticos, e que também recebiam o seu dinheirinho no final do mês. Gostaram e pensavam que já não podiam. Elas diziam que então, trabalhando fora, tendo seus salários, já não precisavam mais depender do homem. E mais ou menos diziam o seguinte: nós nos garantimos. Então começou também neste sentido, dando uma ênfase às mulheres saindo de dentro de casa, não trabalhando apenas na casa, mas também percebendo que tinham outros potenciais. Em seguida veio a reivindicação do direito de votar, de expressar as suas opiniões, e, juntamente com isso, a luta pelo divórcio. Depois veio uma outra onda muito importante, que aconteceu em 1911, quando as operárias de uma fábrica têxtil de Nova York, elas paralisaram as suas atividades para conquistar melhores condições de trabalho. Então elas fizeram uma greve, e dentro da fábrica elas cruzaram os braços, reivindicando direitos e também melhores salários. Acontece que, nesse período, houve um incêndio nessa fábrica têxtil, e 100 mulheres morreram. E é daí que também se faz uma homenagem, e é o dia 8 de março de 1911 que surge o Dia Internacional da Mulher. Muito bem. Com o advento da televisão e do cinema, nós não temos exatamente o nome, quem foi que inventou a televisão, quando aconteceu isso, porque na realidade foi um processo.
Desde 1920 já havia ensaios nesses sentidos, e alguns nomes reivindicam para si, então nós não temos exatamente. Mas com o advento da televisão e do cinema, houve um movimento muito forte na liberação sexual. As mulheres começaram a ser aproveitadas para os programas de televisão e de cinema, e além de aproveitadas, mais do que isso, exploradas, como é até os dias de hoje. Senão, observe, quando uma novela está perdendo o Ibope, o que eles logo fazem? Eles colocam algumas cenas de sexo, mulheres seminuas, para tentar aumentar o Ibope. Então, a mulher começou a encontrar aqui um ambiente de trabalho, mas também a ser explorada. Em 1968, algo importante ou marcante aconteceu no movimento feminista, ou seja, houve um concurso de Miss América em Atlantic City, e 400 ativistas, elas ameaçaram queimar os sutiãs. Ficou conhecido como a queima dos sutiãs. Na realidade não houve queima, elas apenas ameaçaram. Creio que muitos acompanharam pelo jornal, e elas então foram lá protestar, ameaçando queimar os sutiãs, e era um protesto contra o uso do corpo feminino para vender produtos de beleza. Sempre esses movimentos não querendo ser explorada, mas acabavam sendo exploradas ou se prontificando, se dispondo mais ainda para a exploração. Uma outra onda, em 2011, em Toronto, Canadá, aconteceu um protesto que expandiu o mundo afora. Aqui mesmo no Brasil, e conhecido como a Marcha das Vadias. Elas defendiam e ainda defendem o direito de mostrarem seus corpos sem serem estupradas. E assim, as mulheres saíam às ruas usando roupas provocantes, blusas transparentes ou topless, e algumas nuas, e pintavam no próprio corpo: eu sou uma vadia. Eu estou falando que faziam, mas ainda faz. Recentemente aqui em Belo Horizonte houve um movimento, sempre quando há um estupro, aliás, estupro infelizmente acontece quase que todos os dias, mas quando há algo que vem para a mídia, que tem uma repercussão maior, então muitas dessas vezes tem-se esta marcha chamada Marcha das Vadias. Repito, elas vão seminuas e escrevem no próprio corpo: eu sou uma vadia. Muito bem, mulher nenhuma deve ser estuprada, abusada. Isso desagrada a Deus. Mas, queridos, nós vivemos numa sociedade enferma, doente, e estimulada pela pornografia, pela sensualidade. E agora, doentes, sem Cristo, vem uma mulher com pouca roupa, qual a leitura que estes doentes fazem? Que estas mulheres estão à disposição. É claro que não justifica, é claro que não tem esse direito, mas como tem muitos doentes, estimulados pela sociedade a uma sensualidade doentia, é bom prevenir-se, é bom prevenir-se. Ninguém tem o direito de roubar o seu carro, ninguém tem o direito de roubar o seu carro, mas por via das dúvidas, quando você sai, você trava o carro. Ninguém tem o direito. Aliás, diz-se que quando alguém quer sair para roubar um carro, vai olhando e ele vai observando se o carro tem alarme, se não tem alarme. Aqueles que estão mais susceptíveis é que são os atingidos, que não tem alarme, não tem proteção, estão em um lugar mais distante,
Então é bom prevenir-se. Ninguém tem o direito de roubar o meu celular. Mas a recomendação é o seguinte: não fique com o celular dando moleza, dando sopa. Ninguém tem direito de roubar dinheiro meu. Mas por via das dúvidas, eu nunca vou tirar o meu bolo de dinheiro, de dólares, não é? Em público. Eu vou fazer isso escondidinho. Então, queridos, não justifica, mas é bom se prevenir. Então, se a gente já vive no meio de tantos doentes, é bom não dar moleza. Ah, mas o corpo é meu. O corpo é seu, mas infelizmente você vive num ambiente doentio e é bom se cuidar. Então, todos esses movimentos, eles pareciam bons, mas não mudou nada. Infelizmente, as mulheres são vistas ainda hoje como objetos. Estupro, pedofilia, prostituição, crescem de maneira assombrosa. O movimento tinha um bom objetivo, mas não tem alcançado sucesso, porque dia a dia, infelizmente, tem crescido o número de abuso das mulheres. Agora, é interessante a gente observar o seguinte, que antes de qualquer lei de Maria da Penha, o Evangelho já ensinava como tratar a mulher, e com dignidade, com a dignidade que ela possui. Ela não pode ser inferiorizada. Lá em Gálatas 3, 28, diz assim: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. Então não há uma diferença, não tem melhor ou pior. Eu digo, quando não tem diferença no sentido de valorização. Não existe um melhor e o outro pior. Eles são apenas diferentes anatomicamente, sexualmente, psicologicamente, emocionalmente e bioquimicamente. Homem e mulher podem até mesmo mudar as genitálias, mas na concepção, todas as células de um indivíduo são marcadas se esse é macho ou fêmea, mesmo que mude a genitália. Deus criou homem e mulher para serem parceiros, para se completarem. Agora, sempre que um assume o papel do outro, cria um estresse, porque Deus, criando homem e mulher, estabeleceu também o papel de cada um, a forma de cada um se comportar, se portar. Não que um seja melhor e outro pior, mas estabeleceu este papel. E sempre quando um assume o papel do outro, senão, veja quando o homem tem que assumir de uma forma direta a questão de dentro de casa, de assumir o cuidado da casa. De quando em quando é até bom que o homem assuma esse papel para valorizar a mulher. Eu me lembro que quando nós estávamos em Curitiba, nossos filhos pré-adolescentes, e a Deise trabalhava e teve um período que ela teve que trabalhar nesse horário do almoço. E ela dizia para mim, olha, então eu já vou deixar tudo no jeito, você dê a comida para os meninos, e depois então você deixa a cozinha no jeito, arruma a cozinha. E ela vinha há algum tempo pedindo já para comprar uma máquina de lavar louça, isso há mais de 20 anos atrás, há uns 30 anos atrás. Pedindo já para comprar uma máquina de lavar louça, mas sabe como que é? A gente às vezes priorizava outras coisas. Aí então veio este período que ela trabalhava fora e pediu então para que eu cuidasse dos meninos e que eu deixasse a cozinha arrumadinha. Ah, queridos, no próximo mês seguinte já corri comprar uma máquina de lavar louça.
Da mesma forma, queridos, quando a mulher passa a assumir o papel do homem, é estressante, faz e faz bem feito. A mulher, quando assume o papel do homem, aliás, tudo que a mulher pega para fazer, faz e faz bem feito. Mas sabe o que acontece? Ela assume o papel do homem, sem que o homem assuma o papel dela. Ou seja, ela só acumula. Daí vem um estresse muito grande. Então, na realidade, são diferentes, mas se completam. Um exemplo disto é o jogo de quebra-cabeça. O jogo de quebra-cabeça se completa porque não são peças iguais. Não são peças iguais, mas porque são diferentes, se completam e se encaixam. O que acontece? Deus fez o homem e a mulher valorizando ambos. Os dois são importantes aos olhos de Deus. Mas o pecado trouxe uma distorção relacional entre homem e mulher. Quando Deus fez o homem, bendito seja quando ele olhou, viu o homem e falou: não está legal, está faltando alguma coisa. E ele criou a mulher. Bendito seja aquele momento. Mas quando entrou o pecado atrapalhou, distorceu o relacionamento entre homem e mulher de tal forma que, ao invés de serem parceiros, passaram a ser concorrentes, adversários, querendo um mostrar para o outro que tem mais importância, que tem mais valor. Não é nada disso que Deus tinha de propósito. E assim, queridos, a mulher tem sido enganada pela segunda vez. Quando eu digo enganado pela segunda vez, porque a primeira foi lá no Éden, em Gênesis capítulo 3. Mas eu quero olhar um lado positivo do que aconteceu lá. Um lado que o próprio diabo tinha descoberto, e às vezes a gente passa desapercebido. Quem que ele procurou? Procurou a mulher. Porque ele sabia que, convencendo a mulher, ela se incumbiria de convencer o homem. Ele sabe o poder de convencimento que tem uma mulher. Às vezes o filho chega e pede alguma coisa para o pai, e o pai, às vezes até sem pensar, fala não. A mulher só dá uma piscadinha assim, como quer dizer, deixa comigo. Deixa comigo. Aí ela vai, conversa com o marido, expõe, e aí o marido se convence. A mulher sábia não vai falar para o filho, né? Agora você pode fazer isso. A mulher sábia vai falar para o marido o seguinte: agora você chega lá e diga, olha, pensando melhor, você se acerta, para não tirar a autoridade, quando uma mulher de oração, uma mulher de Deus, põe algo no coração, pode ter certeza que ela vai alcançar. Uma mulher de Deus e uma mulher de oração, quando ela põe algo no coração, ela vai orar, ela vai trabalhar, ela vai buscar, e marido, não adianta resistir muito. Sabe do poder de convencimento de uma mulher. Poder de convencimento. Por isso que eu vejo como lado positivo. Ressalta este valor da mulher. Seu poder de convencimento. Diz, e a Bíblia fala que o marido é o cabeça. A Bíblia não fala, mas a gente entende que a mulher é o pescoço. Ela vira essa cabecinha para o lugar que ela quiser. A mulher sábia sabe fazer isto. A segunda vez que ela é enganada é quando, muitas vezes até bem intencionada, querendo se impor, ela se deixa, voluntária ou involuntariamente,
ser humilhada, desprezada. Você não veja comigo o seguinte, queridos. O que tem numa revista chamada Revista Masculina? Não tem homem, tem mulher, que se vende, E quantas vezes a gente ouve entrevistas de mulheres que posaram nuas, e elas falam, não, eu fiz mesmo por dinheiro. Então, queridos, muitas vezes, com toda essa luta, e eu quero deixar bem claro, não estou nem a favor, nem contra o movimento feminista, ou feminismo, não estou aqui para acusar ou para defender, mas quantas vezes nessa luta toda, mas ela mesmo se desvaloriza, ou se deixa ser usada pelos homens. Se deixa ser usada pelos homens. Deus não criou a mulher para ser humilhada, desprezada, muito menos espancada, mas para ser valorizada, amada e protegida. É para isto que Deus criou. Deus criou a mulher para ser mulher, feminina, e este é o papel. Muitas vezes tenta sair deste papel por causa de influência de alguns movimentos, mas não é desta forma que Deus criou. Muito bem, queridos, eu quero trabalhar 3 textos bíblicos, são muitos, mas eu vou trabalhar apenas 3 textos bíblicos, para que nós entendamos claramente como que Deus formou, trabalhou e preparou para que a mulher seja tratada. O primeiro texto está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. É interessante que o termo aqui no original, Ezer Kenegdo, em algumas versões, tem algumas versões na tradução para o português. Uma diz adjutora idônea, outra fala auxiliadora, e às vezes é mal interpretado, transmitindo a ideia de que a mulher é uma prestadora de serviço com grau inferior. Está errada essa interpretação. O termo Ezer aparece em outras passagens bíblicas, por exemplo, lá no Salmo 46, versículo 1, mostra Deus como nosso Ezer, ou seja, aquele que nos socorre, aquele que nos protege, aquele que nos tira de uma situação da qual não podemos sair sozinhos, sem jamais ter a ideia de que Deus seja o nosso subordinado, ou o prestador de serviço, mas sim o nosso auxílio, o nosso ajudador. É fato que alguns acabam entendendo Deus assim, como aquele que está à nossa disposição a hora que a gente está num aperto, como uma lâmpada de Aladim, como alguém que só serve para isto. Mas não é desta maneira. Ele está sempre, o nosso Ezer está sempre nos socorrendo, nos protegendo, tirando de situações difíceis, mas de maneira alguma Ele é o nosso subordinado, e muito menos um prestador de serviço. Ele é o nosso auxílio, o nosso ajudador, o nosso Deus. Agora, pensa aqui comigo um pouco, de quantas dificuldades uma mulher de Deus pode tirar o homem. Quantas vezes a gente numa situação difícil, o homem numa situação difícil, e a mulher é o seu Ezer, a sua ajudadora, aquela que ajuda o homem a sair de situações difíceis. É claro que o contrário pode acontecer. Se a mulher não for sábia, ela pode colocar o homem em situações difíceis. Mas eu estou falando de mulheres de Deus, sábias, que ajudam, tira o marido muitas vezes. Por isso é importante o homem ouvir a mulher.
É muito importante o homem ouvir a esposa. Sempre quando eu falo para casais, eu digo o seguinte: escute a sua mulher, ouça a sua mulher. É claro que às vezes ela erra, mas na maioria das vezes a mulher tem um senso. Por quê? É um senso dado por Deus. Ela é a auxiliadora, ela é a ajudadora, tem algo de Deus. Então é importante que o homem aprenda a ouvir a mulher, muito especialmente quando é uma mulher de Deus. Agora, a outra tradução para o Ezer é também como auxiliadora. E é interessante observar que é a mesma palavra usada para falar do Espírito Santo, como consolador, como auxiliador. A mulher é especialista em consolar, em auxiliar o homem. Sendo assim, queridos, Deus não fez a mulher inferior. Deus fez a mulher diferente do homem, mas não inferior. Porque o trabalho que ela tem, a missão que ela tem, que Deus deu para ela, é importantíssimo na vida de uma família, na vida de um relacionamento, homem, mulher e filhos. Então, nós não podemos entender que a mulher como menor, menos preparada, em absoluta. A missão que Deus deu para ela é importantíssimo ao lado de um homem. Muito bem, o segundo texto que eu quero trabalhar com os irmãos, ainda aqui rapidamente, nem vou lê-lo totalmente, mas está em Provérbios 31. Provérbios 31 fala da mulher virtuosa. De maneira alguma trata da mulher como uma coitadinha, uma ignorante, uma pobre senhora. Pelo contrário, esta mulher aqui, ela é sábia. Esta mulher aqui se empenha. Esta mulher tem um trabalho muito especial na sua casa, na sociedade. O versículo 11 diz: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela ajuda inclusive na administração das próprias finanças. Ela é capaz. E vai falando das atividades da mulher, vai falando das atividades da mulher, do tanto de exercício que ela faz, que ela trabalha, que ela cuida. Versículo 26 diz assim: ela fala com sabedoria. Ele não está falando da mulher de uma forma geral, mas de uma mulher de Deus. Fala com sabedoria. E qual o resultado de tudo isso? No versículo 28 diz assim: os seus filhos a respeitam e falam bem dela. Queridos, eu já disse que eu não estou para falar nem a favor, nem contra o movimento feminista, mas o que a gente tem visto é que muitas vezes, alguns movimentos não têm trazido para as mulheres nem respeito e nem quem fale bem dela. Aliás, fala-se bem, hoje é um dia que fala-se bem das mães. Hoje fala-se muito bem, o dia de hoje, muito bem das mulheres, não é? Mesmo aquelas que porventura não tenha sido uma boa mãe, hoje fala-se bem. Hoje não pode falar nada de mal. Aí vem aquela velha história que vocês conhecem, não é? Dia das mães, então reuniu toda a família em casa, toda a família. Que alegria para a mãe! Todos os filhos, toda a família, e terminou o almoço, aquela cozinha, montuada, aquelas panelas, pratos e tudo aquilo. Aí a mãe levantou-se para arrumar a cozinha, e a filha disse: não mãe, não, hoje a senhora não vai lavar a cozinha, não vai arrumar a cozinha, a senhora não vai cuidar disso, porque hoje é o seu dia. E a mãe falou: filha, você vai arrumar a cozinha para mim hoje? Não, mãe, depois da meia-noite a senhora arruma. Então, queridos, hoje se fala bem das mulheres, mas a mulher de Deus, os seus filhos a respeitam e falam bem dela.
Versículo 28 diz assim: o seu marido a elogia. Isso é uma conquista da mulher de Deus. E mulher gosta de elogio. Mulher gosta de elogio. Quando ela vai à cabeleireira e corta o cabelo, ela passa perto do marido e faz assim. O marido fala: será que ela está com algum tique nervoso, alguma coisa? Nem percebe. Mas ela está esperando um elogio. Ela gosta de um elogio. E a mulher de Deus, diz o texto, o seu marido a elogia. E no versículo 30 diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A formosura tem o seu tempo. Quando eu faço um casamento, muitas vezes eu menciono isso. A gente olha, vê o marido, o noivo, que bonito, elegante, tudo certinho, barriga tanquinho, tudo certinho. Olha para a mulher, toda vistosa, bonita. Não se iluda, porque algumas coisas vão cair, né? Algumas coisas vão cair. Eu estou falando assim, vão cair o cabelo do homem, alguma coisa nesse sentido, né? Vai cair, mas a formosura, ela passa. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E quanto mais passa o tempo, mais o marido, os filhos ficam vendo nesta mulher, que mulher sábia, quanto que depende. Eu digo o seguinte: eu casei com a Deise porque eu a amava. Depois de 42 anos, eu estou com ela porque eu a amo e porque eu dependo dela. Ah, quando dá uma gripezinha, quando dá uma tossinha, o que é o homem? Isto, queridos, se conquista no decorrer do tempo. A formosura pode passar, vai passar, mas a que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher que teme ao Senhor ganha o coração do marido, tem autoridade com os filhos e pode até ter uma carreira profissional bem-sucedida. Essa é a questão da mulher trabalhar fora. Deixa eu dizer, a Bíblia não fala se ela tem que trabalhar ou se ela não tem de trabalhar. Nós vimos aqui em Provérbios 31 que a mulher tinha a sua atividade além dos domésticos. Este é um assunto que marido e mulher precisam decidir juntos. Cada casal, cada família é que vai trabalhar, é que vai tratar, é que vai decidir. Não é uma questão fechada. Não é uma questão fechada. Em algumas situações, a mulher sente o desejo, sente a necessidade, a família sente necessidade. Outras não, elas entendem, meu lugar é dentro de casa. Não há melhor, nem pior, nem certo, nem errado. O problema, preste atenção, o problema é quando a família passa a ocupar um segundo lugar. Envolve-se tanto com afazeres fora de casa, que não tem mais tempo para a família. E ninguém substitui. É projeto de Deus. Ninguém substitui a mulher nestes cuidados, a sabedoria. Então ela se envolve tanto. Esses dias nós estávamos conversando com um diretor de uma empresa, e ele dizendo da sua colega, uma diretora da empresa, ela quase que não desarruma a sua mala, porque está sempre viajando. Então não tem tempo para marido, não tem tempo para filho, não tem tempo para ela. Então não há certo ou errado trabalhar fora. O problema é quando a família passa para segundo plano, quando não tem tempo para marido, quando o marido vai procurá-la como mulher, ele diz: ai, não dá, estou muito cansada. O que eu tenho escutado de histórias nesse sentido, de mulheres que se entregam tanto ao trabalho, que não têm resistência, não têm força para se entregar ao marido. Então aí passa a ser prejudicial. Não tem tempo para cuidar da sua própria saúde, não tem tempo para cuidar de si mesmo. Então a questão não é de trabalhar fora ou não, é uma questão qual é a prioridade e saber administrar o seu tempo. Agora, se algum tempo atrás a mulher só ficava dentro de casa,
E às vezes se pergunta hoje, você trabalha? Pergunta para uma mulher, ela fala, não trabalho. Ah, queridos, fica dentro de casa. Vai cuidar dos afazeres de casa para saber se não trabalha. E muitas vezes, se anteriormente as mulheres trabalhavam só dentro de casa, e hoje tem esta liberdade de trabalhar fora, muitas vezes a mulher que apenas cuida da casa é chamada quase que de uma segunda classe, medíocre. Às vezes tem até acanhamento de como vai se apresentar. Qual a sua profissão? De dizer doméstica, do lar. Não há nenhum acanhamento neste sentido, porque tem um ministério, um trabalho muito importante. A minha mãe, quando eu nasci, há 65 anos atrás, no interior, uma cidade pequena, ela tinha uma boa profissão, ela trabalhava na prefeitura. Naquela época, uma mulher que trabalhasse na prefeitura era um bom trabalho, ela trabalhava na prefeitura. Eu nasci muito doente, que o médico dizia que eu não sobreviveria, e ela deixou a prefeitura para cuidar de mim. Há algum tempo atrás nós estávamos conversando e ela disse, se eu não tivesse saído da prefeitura, eu estaria aposentada. E eu disse, mamãe, Deus honrou a senhora por isto, porque a senhora mesmo está testemunhando constantemente que os seus 3 filhos, 2 filhas e 1 filho, são pessoas de Deus, que servem ao Senhor. A senhora saiu por uma boa causa, graças ao seu tempo para cuidar de mim. Talvez se não tivesse esse tempo, eu não estaria aqui. Então, queridos, com isso, todas as vezes que eu vou visitá-la, que eu estou com ela, mensalmente, dou lá o dinheirinho para ela, abençoa, ajuda, até por um pouco de desencargo de consciência também, mas ali, abençoando, porque ela fez isto por amor a mim. A mulher, que por amor à família, cuida da casa, ela não pode mendigar do marido um dinheiro. O marido fica segurando, controlando. Não, ela está ali por uma boa causa e ela precisa ser valorizada. Ela precisa, não pode mendigar dinheiro do marido, porque ela é tão parceira e tão empenhada quanto. Então, queridos, essa questão de trabalhar fora não é um movimento, não é fruto de um movimento qualquer. É fruto do que Deus já deixou estabelecido, preparado. Por acaso, esta mulher de Provérbios 31, ela cuidava da casa, mas também tinha suas atividades fora. O grande problema é que quando é fruto só de um movimento, ela traz para si responsabilidades, e vai trazendo responsabilidade para si, responsabilidade. E ela vai forçando uma situação, sem que seja uma combinação entre homens e maridos, porque quando a mulher vai ajudá-lo no trabalho e vai ajudar nas finanças de casa, o marido precisa também começar a ajudar a preparar as coisas de dentro de casa. É uma divisão de tarefas. Eu não sou muito exemplo nisso, mas ajuda um pouquinho, né? Ajuda um pouquinho, estou ali sempre, dentre as ajudas, a gente tem combinado uma coisa lá em casa. Quem levanta primeiro, faz o café e traz o café na cama para o outro. E quem sai por último da cama, arruma a cama. Eu não sei porque, normalmente eu que arrumo a cama. Então, queridos, é uma questão de distribuição de tarefas. Esta mulher, estabelecida aqui, não é uma senhora de segunda categoria, não é uma mulher inexperiente, ela é valorizada. E por último, queridos, o texto que nós vamos mencionar é de uma rainha, a rainha Esther. A rainha Esther, ela foi colocada ali num momento muito delicado. Apareceu ali um que estava ao lado do rei, e Amã quis exterminar com todo o povo judeu,
exterminar com os judeus da face da terra. E fez uma armação contra os judeus. E o primo da rainha Esther, Mordecai ou Mardoqueu, depende da tradução, ele ficou sabendo. O rei não sabia que Esther também era judia. E aí, então, Mardoqueu chega para ela e fala: olha, minha filha, você está sabendo, Amã está armando contra os judeus. E você precisa falar com o rei para nos proteger. E ela disse: olha, eu não vou poder fazer isso, porque não é pelo fato de eu ser rainha que eu posso chegar na presença do meu marido a hora que eu quero. É só a hora que ele me chama. Eu não posso ir lá sob pena de morte. E aí Mardoqueu falou: minha filha, você pensa que só porque você é rainha, se houver esse decreto, você vai ser protegida? Você também vai morrer. Você trate de um jeito aí de falar com o rei. Aí ela disse: tudo bem, vai, capítulo 4, versículo 16, diz assim: vai, ajunta todos os deuses que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois eu irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, e se perecer, pereci. Aí no capítulo 5, diz que ela se preparou, se embonecou toda, ficou toda bonita, chegou diante do rei. O rei estava sentado ali em frente ao palácio, e ela, toda bonitona, passou ali como quem não quer nada, mas como quem quer tudo, né? Deu uma jogadinha assim no cabelo, isso é por minha conta. Passou, desfilou na frente do rei. O rei, quando olhou, ele: vem cá, o que eu posso fazer por você? Se você quiser, eu te dou até a metade do reino, pede o que você quiser. Queridos e queridas, a mulher, quando ela quer, ela sabe como chamar a atenção do seu marido. Quando ela quer, ela sabe como chamar a atenção do seu marido. O problema é quando ela descobre isso e começa a chamar a atenção de marido das outras. Mas para o seu marido, Deus deu uma capacitação. Ela sabe. Agora eu queria terminar dizendo o seguinte: esta rainha, antes de tomar qualquer decisão, ela disse para o seu primo: olha, convoca todo mundo e bota lá para orar. Põe todo mundo para jejuar e orar. E eu vou falar com o meu marido. Eu vou fazer isso também, vou chamar minhas amigas, vou chamar aqui, nós vamos orar, vamos pedir para Deus, e Deus vai, e eu vou falar com o meu marido. E nós sabemos o resultado disso tudo. Amã tinha preparado uma forca para Mordecai, que era o primo de Esther. Agora, quando orou, Deus agiu de tal maneira que quem foi enforcado foi Amã. E Mardoqueu e todos os judeus foram salvos, e saiu uma nota do rei para que não matasse ninguém. Queridos, eu queria terminar dizendo o seguinte: Deus tem algo especial para as mulheres. Quando as mulheres se põem a orar, não saia na força, não saia na imposição, não saia brigando. Como que estes joelhos têm poder, quando elas se dobram para orar. Quando você se propõe a orar, algo extraordinário Deus faz. Até hoje, quando nós enfrentamos alguma situação difícil, a gente liga lá para a dona Nair, minha mãe, uma mulher de oração, está intercedendo. Meus filhos, quando tem alguma situação mais difícil, vou ligar para a avó para orar. Não que a mãe não seja de oração também, mas é a primeira lá da escala. Papai era um homem de Deus, mas quando a gente queria oração, ia sempre recorrer à mamãe. Mulheres, eu quero terminar dizendo isto:
vocês têm algo especial. Poderosas, mulheres poderosas. Não no sentido pejorativo que tem sido colocado hoje, mas poderosas diante de Deus. Não é por força nem por violência, mas quando a mulher se põe a orar, algo especial acontece. E eu gostaria de deixar isso para vocês. Vocês foram formados com muito carinho, com um propósito muito especial. Não se deixem serem usadas. Não entre em competição com ninguém. Entre no quarto. Ore a Deus. Ore a Deus e você vai ver algo extraordinário que Deus pode fazer. O resgate da rainha. Infelizmente, as mulheres têm sido desvalorizadas, prejudicadas, mas a minha palavra nesta noite é para que haja um resgate nestas mulheres. Resgatadas, valorizadas, vocês têm valor. E quando sentirem que não estão sendo valorizadas, ou quando estiverem em lutas, vão diante de Deus, vão diante de Deus, vão diante de Deus, porque Deus tem um carinho especial. Quando as mulheres oram, algo especial acontece. Eu queria terminar orando com vocês. Se porventura alguma mulher esteja enfrentando luta com o seu marido, dificuldade com o seu marido, eu gostaria que, bem rapidinho, alguém localizasse a Clarice para mim, por favor. Peça para a Clarice vir aqui. Não é? Então, precisa chamar, que eu acho que ela está com as crianças, viu? Alguém desce chamar a Clarice, por favor. Obrigado. Então, queridos, eu gostaria que agora as mulheres, se porventura alguma mulher está tendo dificuldade com o seu marido, não entre em conflito, não brigue, vai diante de Deus. Se alguma mulher está tendo dificuldade com os seus filhos, não vai brigar com os filhos, não, vai orar, que você vai ver que algo extraordinário acontece. Então quero convidar agora, muito especialmente as mulheres, coloque a mão no seu coração e comece a orar por você, pedindo sabedoria, pedindo, se estão enfermas, cura física, cura emocional. Quero pedir para que os homens casados, os maridos, orem pelas suas mulheres, para que Deus as use. Quero pedir para que os filhos orem pelas suas mães, porque nós resolvemos muitas das situações na oração. Mulher, você é especial, você é valorizada por Deus. Curva a sua cabeça, põe a mão no seu coração, comece a agradecer por ser mulher, e dizendo que você quer ser uma mulher de Deus, uma mulher vitoriosa, uma mulher poderosa nas mãos de Deus.
Quando uma mulher decide orar e leva os sonhos ao Senhor, e ora mesmo pra valer, Deus responderá com o melhor a uma mulher de fé, uma mulher de fé. Quando uma mulher decide orar e leva os sonhos ao Senhor, e ora mesmo pra valer, Deus responderá como melhor a uma mulher de fé, uma mulher de fé. Uma mulher de fé.